Em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Na última quarta-feira, quando pregávamos o 5º sermão sobre Romanos, ainda em Romanos capítulo 1, encerramos dizendo que, num sentido, se a teoria da evolução fosse verdadeira, o homem não precisaria de salvação. Simplesmente evoluiria até se auto-salvar. Não precisaria de um Salvador. Dissemos ainda que a única forma de se entender a salvação é ver o homem no jardim do Éden, perfeito, absolutamente relacionado com Deus, desfrutando o companheirismo, a comunhão com Deus, sem pecado, no estado de perfeita inocência. Na quarta-feira nós fizemos esse exercício de enxergar o homem no paraíso, o ser humano no paraíso. E nesta hora precisamos fazê-lo de novo. Se imaginássemos que não houvesse essa parede aqui, mas olhássemos um belo jardim, as árvores frutíferas, as plantas ornamentais, os pássaros, os animais terrestres, todos numa beleza exuberante, pura, riachos cruzando o jardim em diversos pontos, a água mais cristalina, fresca, por todos os lados, pedras preciosas, metais preciosos, podendo ser vistos, como diz a Escritura, a flor da terra, ouro, joias, pedras preciosas. O mais belo jardim de todas as eras do mundo, plantado por Deus, onde um homem e uma mulher, sem qualquer sentimento errado, sem qualquer pensamento pecaminoso, absolutamente imaculados, vivem. Por toda a tarde, Deus mesmo passeia nesse jardim, e o pai comunga com seus filhos. Esse é o Éden. A perfeição absoluta. A perfeição marcada pela visita de Deus diariamente ao entardecer. Assim era o jardim na terra de Éden. Mas a Bíblia diz que o ser humano foi tentado e caiu, cometeu pecado, e esse pecado trouxe consequências terríveis para toda a criação. Tudo foi maculado. Tudo decaiu. Os animais passaram, muitos deles, a serem carnívoros, atacando uns aos outros. A criação entrou em distúrbio. Ela adoeceu. Diante disso, e só a partir disso, primeiro do homem e da mulher numa realidade paradisíaca, absolutamente inimaginável, essa é a verdade perfeita. E depois, à luz da queda, somente à luz dessas realidades é que podemos falar sobre salvação. Salvação, como vimos na quarta-feira, é a libertação do homem das consequências da queda e do pecado. A nossa definição de salvação nunca pode se esquecer do paraíso, nunca pode se esquecer da absoluta perfeição. Ela deve incluir essa realidade em
toda a sua plenitude. Salvação é a reversão de todas as consequências do pecado. Mas propriamente o que isso significa? Obviamente, em primeiro lugar, a salvação precisa e significa mesmo que o homem é liberto do pecado. Não há mais como um homem salvo ser escravo do pecado. E pelo menos de 3 maneiras, diz a Bíblia, Deus nos salva do pecado. Deus nos resgata do jugo do pecado. Primeiramente, acima de tudo, o ser humano precisa ser livre, diga comigo, livre da culpa do pecado. Cada um de nós nasceu num estado de culpa. Todos os nossos pecados produzem culpa à vista de Deus. Mas o apóstolo Paulo faz para nós uma demonstração maravilhosa na argumentação que vai do verso 18 do capítulo 1 até o final do capítulo 3. E na verdade até além desse ponto, Paulo estabelece que cada um de nós é culpado perante Deus. Pecamos e carregamos culpa. Essa culpa pesa sobre nós, de tal modo que todos nós, diz Paulo, inspirado por Deus, estamos condenados pela lei de Deus. Somos pecadores, culpados. Então, em primeiro lugar, quando falamos de salvação, a salvação é, acima de tudo, o livramento dessa culpa. Deus nos resgata dessa condição terrível. Nós que estávamos sob a ira de Deus, sob a condenação da lei de Deus, Deus mesmo fez alguma coisa sobre isso. Aquilo que era necessário foi feito, afirma Paulo, na salvação que Deus providenciou por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Paulo diz, não me envergonho de proclamar essa notícia estupenda. Por meio de Jesus Cristo, Deus nos livra da culpa e da condenação do pecado. Deus nos livra da lei que é contra nós e nos condena. Num trecho da famosa canção Castelo Forte, composta por Martinho Lutero, o grande reformador declara algo que em língua portuguesa aparece assim: que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Nada, nem mesmo o juízo que seria devido, caso a culpa dos nossos pecados não fosse removida. A história real que eu conto a partir de agora exemplifica a remoção da culpa. Quem nos conta essa história é Kathryn Kuhlman. Ela diz, sem dúvida, James Erskine recebera educação religiosa quando menino, pois seu pai tinha sido um cristão dedicado que acreditava implicitamente na cura divina. Mas embora tivesse sido criado, James Erskine, na fé completa, havia muito tempo que perdera o interesse por tudo que era ligado à fé. Erskine muitas vezes se perguntava por que sua filha frequentava os cultos de milagres no Salão Carnegie, dirigidos por Kathryn Kuhlman. E ele pensava no que poderia ser tão maravilhoso a ponto de justificar que alguém permanecesse em pé durante 5 horas seguidas, conforme Louise Erskine, a filha dele, sempre fazia quando não conseguia um lugar no Salão Carnegie. 5 horas em pé para participar daquele culto. Certo dia, para satisfazer a sua curiosidade, James Erskine resolveu conferir por conta própria o que acontecia ali. E como quem não quer nada, ele ofereceu-se para acompanhar a filha. Foram juntos, mas ao chegarem diante das portas do Salão Carnegie, James mudou de ideia. Ele se recusou a entrar no prédio.
Ele diz que realmente não queria chegar tão perto de qualquer coisa que fosse religiosa. Ele contou isso com um sorriso. Estava, na verdade, naquele momento, irritado consigo mesmo por ter feito uma viagem. E pensou em voltar para casa, mas ele sabia que tinha que esperar a filha, Louise Erskine, que estava lá dentro. Quando o culto começou, ele foi se sentar do lado de fora, nos degraus do auditório Carnegie. Ele diz que naturalmente não conseguia ver a senhorita Kuhlman, mas podia ouvir sua voz, lá fora, onde ele estava sentado. E de repente ele diz: eu a ouvi dizer, o método segundo o qual Deus transforma uma vida encontra-se no livro de Efésios. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Efésios capítulo 2, versos 5 e 6. Kathryn Kuhlman prosseguiu dizendo: ressuscitar significa dar vida. Se estamos mortos, precisamos de vida. E esta é a vida que é dada quando alguém aceita Cristo como seu Salvador. Deus não faz remendos na vida antiga, dizia Kathryn Kuhlman, nem faz determinados reparos na vida passada. Ele concede uma vida nova mediante o novo nascimento. Deus proporciona o milagre da experiência do novo nascimento. Ele proporciona o poder. Jesus oferece o perdão, mas nós devemos oferecer a nossa disposição. Deus não pode ajudar uma pessoa a não ser que ela esteja disposta a se entregar completamente a Ele, com o desejo de ser liberta do pecado e desejando isso mais do que qualquer coisa. Toda pessoa que orar com total sinceridade, a oração singela que se segue, dizia Kathryn Kuhlman: creio que tu és o Filho do Deus eterno e eu te aceito como meu Salvador. Essa pessoa não somente será por Ele perdoada, mas estará livre do poder do pecado e lhe será dada vida mediante o Espírito Santo de Deus. James Erskine comenta: pois bem, eu ouvira meu pai dizer a mesma coisa vezes sem fim. Agora eu tinha uma sensação estranha. Sentia-me como se voltasse a ser um menino, escutando meu pai me falar a respeito das coisas de Deus. Kathryn Kuhlman tece um comentário. Ela diz: a influência de um pai ou mãe piedoso nunca é vã. Sentado ali, nos degraus do salão Carnegie, escutando uma voz cuja dona não era visível, que de modo curioso para ele se tornou como a voz de seu pai, James Erskine reviveu a sua juventude e relembrou a morte do seu pai muitos anos antes. E aqui eu gostaria que você redobrasse atenção para esse relato. Estamos falando de pessoas que pela fé em Jesus ficam livres da culpa do pecado. James Erskine conta como foi a morte de seu pai, um piedoso cristão. A grande tragédia numa mina de carvão na Virgínia Ocidental ocorreu em 1927. Quando a mina da Companhia de Combustíveis e Transportes da Nova Inglaterra foi destruída por uma tremenda explosão em 30 de abril daquele ano. Supunha-se de início que todos os homens presos lá tivessem morrido imediatamente, de modo instantâneo. No entanto, essa teoria foi dissipada quando foram achados os 3 últimos cadáveres, dos quais um era o pai de James Erskine. Numa maleta foram encontrados recados rabiscados dirigidos à esposa de um dos mineiros encurralados. Esses recados estavam escritos num único papelzinho, talvez não houvesse outro disponível dentro da mina. Foram escritos num derradeiro fôlego de vida. As palavras provinham do coração e mente
de um homem moribundo. Eu agora cito ipsis literis as anotações. 20 de abril, horário 6h20. Querida esposa, ainda estou vivo, mas o ar está muito ruim. Ah, como amo você, Mary. Pai querido, partirei em breve. Estamos sentindo muito frio e o ar que chega é nocivo, pois estamos do lado onde o ar retorna depois de passar pela mina inteira. Nós nos encontraremos com todos vocês no céu. Temos bastante tempo para fazer as pazes com o Senhor. Assinado H. Russell. Logo estaremos partindo desse mundo. Fique nos Estados Unidos e ofereça um lar para nossos filhos. Sinta-se livre para se casar de novo. E que Deus lhe abençoe e aos nossos filhos. Tenho paz com Deus. E querida Mary, conte a papai que fui salvo. Conte também à família Erskine. Não estamos sentindo nenhuma dor. Procure permanecer na Virgínia Ocidental. Transmita meu amor aos filhos. Estamos indo ao céu. Temos bastante tempo para fazer as pazes com o Senhor. Estamos ficando fracos. Nossos corações batem depressa. Adeus. Não estamos nos sentindo mal. Só estamos pensando em nossas famílias. Voltemos a James Erskine. Ele conta que 1000 lembranças passavam rapidamente por sua cabeça, enquanto estava sentado ali nos degraus do Salão Carnegie. Ele sabia melhor do que qualquer pessoa que não estava pronto para se encontrar com seu Deus. Sentado naqueles degraus do auditório, James se lembrou vividamente das horas que seu pai passara lhe contando a respeito do amor e da misericórdia de Deus. Lembrava-se como seu pai lhe dizia: viva com Deus, filho, e conhecerá durante toda a sua vida a paz que excede a todo entendimento. Mais do que tudo, James Erskine lembrava das orações feitas por seu pai para que seu filho recebesse a experiência da salvação. Nesse momento de tantas lembranças despertadas por uma voz que repetia verdades quase esquecidas e em grande medida, na verdade, descartadas, algo aconteceu com James Erskine. Naquela mesma hora, as orações do seu pai, talvez as mesmas orações proferidas naquela mina antes da chegada da morte, foram atendidas. Os anos se passaram, mas Deus nunca se faz de surdo diante das orações de um homem sincero. Muitas águas tinham rolado debaixo da ponte, mas Deus nunca se esquece. E naquela tarde, 24 anos depois da morte do pai de James Erskine, Deus atendeu a oração de seu pai e salvou a vida daquele filho. Ouçamos James Erskine. Enquanto eu ouvia a senhorita Kuhlman naquele dia, fiquei de repente faminto por Deus. Eu deixara de frequentar a igreja 18 anos antes, mas agora eu queria voltar. Durante aqueles anos bebi muita bebida alcoólica de dia e de noite. E embora eu sempre conseguisse sustentar a minha família, gastava uma soma muito grande nessas bebidas, às vezes até $40 num fim de semana. Naquela época era muito dinheiro. Oprimiam-me as lembranças das minhas bebedeiras e de todos os outros pecados, e de repente eu queria mais do que qualquer outra coisa ficar livre de todos eles. Bem ali, naquele momento, curvei a minha cabeça e pedi que Deus me perdoasse. Sentado naqueles degraus, entreguei
o meu coração e a minha vida a Cristo. É o que Paulo diz. Pela fé em Cristo, somos libertos da culpa, do fardo, do peso, do pecado. A nossa segunda necessidade, que também aparece na história de James Erskine, é de que sejamos libertos do poder do pecado. Porque o nosso problema não é só que somos culpados por pecar. O outro problema é que todos nós somos escravos do pecado e estamos debaixo do seu domínio. No Éden, o ser humano perdeu efetivamente a sua liberdade. Ele era completamente livre antes de dar ouvidos a Satanás. Porém, desde o momento em que lhe deu ouvidos, perdeu a sua liberdade. Ele é servo do Deus deste mundo. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, vocês, e aqui ele está se referindo à vida antes da união com Cristo, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E Paulo aqui se refere à desobediência ao Evangelho. Vocês estavam debaixo do poder desse Espírito. Paulo diz, essa é a condição humana, sob o domínio, sob o poder, a escravidão, a tirania do pecado. Aliás, todos nós, sem dúvida, neste salão, todos nós conhecemos bem o poder do pecado. Mas Cristo nos liberta desse poder. O homem, como Deus o fez, não estava, era puro, santo, não estava sob o poder do pecado. Em consequência da queda, ele próprio se colocou debaixo desse poder e não tem forças para sozinho sair dali. A salvação, garante o apóstolo Paulo, liberta o homem do poder do pecado tanto quanto liberta da culpa. Deus provê a libertação do poder do pecado, dando para nós nova vida. A sua própria vida. Essa é a nova vida que Deus dá. A sua própria. O seu Espírito. Como aquele que grava em nossos corações o que Paulo vai chamar de a lei da justiça. O Espírito Santo, com seu poder, está pronto a nos governar, diga comigo, diariamente. O Espírito Santo está pronto a nos governar diariamente rumo à vontade perfeita de Deus. Ele nos conhece e pela fé em Jesus, nós o conhecemos. Conhecemos aquele que graciosamente nos torna dia a dia servos da justiça. Se nós nos oferecermos, Deus agirá. James Erskine ficou livre das bebedeiras e de tantos outros pecados. Se nós nos oferecermos, Deus agirá. Paulo escreve em Romanos capítulo 6, a partir do verso 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça.
Falo isso em termos humanos, diz Paulo, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, olha a expressão de Paulo aqui no verso 22, vou repetir isso. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Vocês são servos da justiça. Aleluia. O Evangelho nos livra do poder, bem como da culpa do pecado. Pela fé em Cristo, fomos libertos da culpa e somos dia a dia libertos do poder do pecado. Mas ainda há uma terceira realidade. A libertação do pecado tem um aspecto tríplice. A terceira realidade é que em Jesus somos livres da corrupção do pecado. Preste muita atenção. Com frequência nós somos tentados a nos esquecermos disso. Nós falamos da culpa, da qual Jesus nos liberta. Nós falamos do poder que Jesus quebra, o poder do pecado, particularmente o poder do diabo. Diariamente Jesus vai quebrando isso. Mas nós não podemos nos esquecer da corrupção que Jesus desfaz. Na verdade, de muitas maneiras, talvez o que seja mais terrível quanto ao pecado seja mesmo a corrupção. Corrupção é o pecado na nossa natureza. É o fato de que cada parte de nós está corrompida. Isso se manifesta inclusive por meio da doença. O apóstolo Paulo se refere a isso em 2 de Pedro capítulo 1, verso 4. Perdão, o apóstolo Pedro, evidentemente. Dizendo termos escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Diga comigo, escapado da corrupção. A corrupção, diz Pedro, é algo que está no mundo. Entretanto, não está apenas no mundo exterior a nós. A corrupção está em nosso mundo também. Além das tentações que vêm de fora, além da operação do príncipe deste mundo, do espírito que agora age naqueles que desobedecem ao Evangelho, a própria natureza humana tende ao mal. Por exemplo, as manifestações que são tentativas de autossalvamento, como se o homem não tivesse pecado contra Deus. A própria natureza humana é perversa e tendente ao mal. Paulo vai dizer: vejo nos meus membros outra lei. Ele diz isso no capítulo 7 de Romanos. Enquanto o Espírito age no meu espírito, eu sei que a minha carne tem uma tendência para baixo, diz Paulo. Sou impuro, minha propensão é para o mal, sou perverso. Há em mim algo que me arrasta para baixo, mesmo quando o diabo não está me tentando ativamente. O pecado, diz Paulo, não é um poder externo a mim. Ele é um dos elementos que constitui o meu próprio ser. Eu mesmo me tornei impuro, corrupto, moralmente poluído, ímpio. E essa questão é absolutamente importante. Ela jamais pode ficar de fora da nossa análise sobre o que seja a salvação do poder do pecado. A boa notícia é que por meio da fé em Jesus Cristo, Deus, diz a Bíblia, nos concede o seu próprio Espírito, o Espírito de santidade, como uma fonte permanente de purificação do nosso espírito. E esse mesmo Espírito Santo, que Deus faz habitar em nós pela fé em Jesus Cristo, esse mesmo Espírito Santo, diz a Bíblia, é a garantia
de que a carne do pecado, essa natureza tendente para baixo, a natureza pecaminosa, a Bíblia diz, o Espírito Santo na vida do crente é a garantia de que essa natureza será destruída e que o corpo do salvo no último dia desta era será ressuscitado em glória, viverá definitivamente sem nenhuma propensão para o mal, para sempre livre desse poder. Um corpo, diz a Bíblia, tão santo quanto o corpo do ressurreto Filho de Deus. Meu Deus, aleluia, 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 Deus seja louvado. Em Romanos capítulo 8, Paulo escreve: considero, diz ele no verso 18, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Verso 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. O universo inteiro clama por esse dia final de restauração. E Paulo diz no verso 23 de Romanos 8, e não só isso, não apenas a natureza, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Pela fé em Cristo, seremos libertos da corrupção do pecado. É dessa maneira tríplice que a salvação nos livra do pecado. É uma libertação completa. Nós fomos absolvidos da culpa do pecado pela fé em Cristo. Somos feitos dia a dia vencedores sobre as investidas, as insinuações do diabo e seus poderes. E virá o dia em que todos, cada um daqueles que se renderam a Cristo, seremos irrepreensíveis e inculpáveis. Cada um daqueles que creu no Salvador de todo o coração será feito, como diz o apóstolo Paulo, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Judas vai dizer: seremos apresentados a Deus irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, perante a glória de Deus. A salvação, de modo tríplice, nos livra do pecado. Mas eu ainda quero falar algo. A salvação mais do que nos livra do pecado. E esse próximo benefício é certamente essencial. A Bíblia diz que a salvação nos reconcilia completamente com Deus. A salvação não é apenas perdão. O perdão é apenas o começo. O segundo fato é ainda mais glorioso. Antes da queda, nós dissemos, o homem estava, o ser humano, em comunhão com Deus perfeita. Gozava o seu companheirismo. Mas pela queda, pelo pecado, ele perdeu essa bênção. O homem não pode ser chamado de homem salvo, de homem restaurado, sem que se fale da comunhão restabelecida, do companheirismo com Deus recuperado. Isso é parte essencial da salvação. Isso é parte desse grande termo, do modo como é empregado pelo apóstolo Paulo. Paulo se gloria no Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, poder de Deus para reconciliar o homem com Deus. E mais, por causa dessa plena reconciliação, da vitória sobre o pecado, da reconciliação,
A Bíblia diz que está reservada para o salvo a esperança da glória. Quando o homem caiu em pecado, ficou debaixo da ira de Deus, e a ira de Deus envia o culpado à destruição. Precisamos ser libertos da destruição, e Deus mesmo providenciou essa libertação. Aquilo que tanto os apóstolos como os profetas repetidamente chamaram de ira vindoura, a santa ira vindoura. João Batista pregava e dizia: arrependei-vos. Ele chamava as pessoas para o batismo de arrependimento e remissão dos pecados. Salvem-se, dizia João Batista, salvem-se dessa geração perversa, fujam, olha o que ele dizia, fujam da ira vindoura. E o Batista se referia, assim como os profetas e os apóstolos, ao juízo divino que há de vir no final desta era. Fujam disso. Jesus repete exatamente as mesmas palavras. Essa mensagem não é popular hoje em dia, mas é parte essencial da salvação. O homem em pecado, preste muita atenção, está debaixo da justa ira de Deus, do Deus Santo. E a ira de Deus envia o pecador à perdição, à destruição. Mas em Jesus Cristo somos absolutamente libertos dessa destruição. Libertos, livres, por meio da salvação que Deus mesmo providenciou para toda a raça humana. Observe, nenhum justo juiz pode fingir não ver um delito. Quando um criminoso é posto diante de um justo juiz, o justo juiz não pode fingir não ver. Deus é santo, Ele é o justo juiz. Ele não pode fingir que o ser humano não é pecador, mas Ele ama esse ser humano e providenciou salvação. Salvação. Na verdade, como vimos ontem na sala 1, antes mesmo de criar o universo, diz a Escritura, o Cordeiro de Deus foi sacrificado no plano eterno de Deus. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, diz a Escritura. Deus só criou a raça humana, tendo antes providenciado para ela salvação. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, não o conhece mesmo, porque Deus é amor. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, a partir do verso 15: vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, não, mas receberam o Espírito Santo que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho, Papai. O próprio Espírito, diz Paulo, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também, diga comigo, também participemos da sua glória. Estevão está sendo apedrejado em Atos capítulo 7. Cai no chão, olha para cima. Ele está morrendo, primeiro mártir por causa da pregação do Evangelho. E diz: eu vejo os céus abertos. Eu vejo o Filho do Homem, Jesus Cristo, à direita da majestade nas alturas. Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. Recebe o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Pela fé em Jesus Cristo, nós somos participantes da glória que há de vir. Esse Cristo que Estevão pôde ver, nós veremos. E estaremos com Ele.
pelos séculos dos séculos. Salvação é isso. Deus nos dá vida eterna. Deus nos dá a esperança da glória. Deus nos oferece a possibilidade de passarmos a eternidade na sua presença, de conhecê-lo pessoalmente em toda a sua glória. Isso faz parte dessa palavra estupenda chamada salvação. Nesta noite, escancare o coração. Eu sei que Deus falou com você. O Espírito Santo está operando poderosamente aqui. Diga para Ele: Senhor, eu me entrego. Senhor Jesus, eu confesso que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Em meu lugar. Eu creio. Salva a minha vida. Perdoa os meus pecados. E me ensina a andar contigo. Jesus virá a você hoje. Hoje mesmo. Virá a salvação. Por favor, fique de pé no seu lugar.